Bom, hoje vamos falar mais uma vez sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial teve início por conta de alguns desfechos que ficaram lá na Primeira Guerra, pelo fato de a Alemanha ter assinado o Tratado de Versalhes, que fazia com que ela arcasse com todas as consequências, né, com todos os danos causados aos países que sofreram por causa da Segunda Guerra Mundial. Esse impacto deixou a Alemanha com um sofrendo com muito desemprego, né, com o empobrecimento da classe média, e os trabalhadores e o governo tiveram que assumir, né, enormes dívidas com os Estados Unidos. Principalmente, né, a Alemanha ficou frágil e dependente de capital estrangeiro. A crise econômica que atingiu a Alemanha no governo Wilmar se agravou pelos ressentimentos nacionalistas, que então, né, criou um cenário perfeito para a fundação do Partido Nazista em 1919. O partido proclamava a superioridade, né, que eles chamavam de raça ariana. Os nazistas procuraram explorar o sentimento nacionalista da sua população e prometiam resgatar a honra nacional e destruir com os países que impuseram a eles o Tratado de Versalhes, né? E colocavam os judeus como os causadores de conspirar contra a Alemanha, e também os comunistas e o governo republicano, né, liberal. Inteiramente dependente da exportação e de empréstimo externo, a Alemanha sofreu com a crise que chegou lá em 1919. Indústrias fecharam e o desemprego chegou a 44% da população economicamente ativa. Diante disso, o grupo socialista ganhou força e, do outro lado, né, crescia o movimento nazista. Para ampliar o apoio da população, os nazistas apresentavam, então, propostas que beneficiavam a sua população. Com isso, em 1930, o Partido Nazista tomou força e o apoio de indústrias, o exército também e a massa popular. E lá em 1932, então, o partido venceu essas eleições. E aí convidaram Adolf Hitler para assumir o poder. Com a vitória do nazismo, a Alemanha, né, e Hitler romperam com as proibições que o Tratado de Versalhes opunha a eles, né? E reaparelhou todo o seu exército e ampliou o efetivo militar. Fomentou sua indústria e preparar o país para uma nova guerra, né, gerou muitos empregos, né, e movimentou a economia. O Japão e a Itália, que eram os futuros aliados da Alemanha, que integravam o bloco dos vencedores lá da Primeira Guerra, né? Na Itália, o governo fascista de Mussolini viu então, tendo uma guerra, uma chance de preparar a Itália para conquistar novos territórios. Já o Japão, que saiu da Primeira Guerra como maior potência militar, mas, né, dependia de recursos exportados de outro país, viu então, né, a chance de se anexar a vizinhos, né, para ter a sua então dependência. Em 1931, o Japão deu seu primeiro passo, invadiu a província chinesa de Manchúria. No ano seguinte, avançou para territórios de Xangai. Em 1935, Hitler rompeu oficialmente o acordo e tirou a Alemanha das Ligas das Nações. Em 1938, ele ocupou a Áustria e anexou ela à Alemanha. A finalidade e os interesses levou a Alemanha e a Itália a formarem um eixo Roma-Berlim. Em 1940, o eixo ganhou adesão também daí do Japão. O próximo passo seria mobilizar grandes tropas para a fronteira com a Tchecoslováquia, com a intenção de anexar Sudetos, né, à Alemanha. Essa região era habitada por grande parte de alemães. Então, essa ameaça levou o governo da Alemanha, né, e da Itália, da França e da Grã-Bretanha a se reunirem em uma conferência, que é a famosa Conferência de Munique. Essa conferência estabeleceu a anexação de Sudetos à Alemanha. Enquanto os países do eixo expandiam suas fronteiras, a França e a Grã-Bretanha venceram, né, vencedores da Primeira Guerra, se mantinham neutros e assinaram um acordo que apoiariam a Polônia caso houvesse uma invasão alemã. Mas, enquanto isso, o ditador Joseph Stalin negociava secretamente com Hitler garantias de neutralidade. Stalin acreditava que, se acaso houvesse uma guerra,
a União Soviética enfrentaria sozinha a Alemanha, pois a França e a Grã-Bretanha não sairiam em defesa dele. O resultado dessa aproximação foi o Pacto Soviético de Não Agressão. Nesse acordo, Hitler e Stalin iriam dividir a Polônia entre eles. Hitler, confiante que a França e a Grã-Bretanha não iniciariam uma guerra, ordenou então a invasão da Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. 2 dias depois, a França e a Grã-Bretanha, então, declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. A ocupação nazista na Polônia foi devastadora. Em um ano, cerca de 400 mil poloneses foram levados da Alemanha para trabalhar em regime de semi-escravidão. Na Polônia, então, foi onde os alemães aplicaram com maior velocidade a política nazista de solução final, o extermínio total dos judeus. Para concretizar esse objetivo, os alemães isolaram os judeus em guetos e construíram campos de concentração em diversos lugares, onde os prisioneiros, boa parte judeus, mas também comunistas, ciganos, homossexuais, realizavam trabalhos forçados, onde também eram executados. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos, sobretudo na Polônia. Os combates entre o eixo e os aliados, a França e a Grã-Bretanha, começaram de fato em 1940, quando os alemães partiram para a Escandinávia, norte da Europa. No mesmo ano, a Noruega e a Dinamarca foram ocupadas pela Alemanha. Enquanto as tropas lutavam na Noruega, Hitler preparava um plano para conquistar a França. Sua operação deu certo. Os alemães invadiram a França por Luxemburgo e chegaram ao Canal da Mancha. Em junho, as tropas nazistas invadiram Paris e lá hastearam sua bandeira com o símbolo da suástica no topo da Torre Eiffel. Ainda em 1940, Mussolini entrou na guerra ao lado da Alemanha, e avançou para o norte da África. Em meados de 1941, boa parte da Europa já estava, tomada pelos alemães. Mas lá em junho de 1941, os japoneses ocuparam o sul da Indochina, causando forte reação nos Estados Unidos. O governo japonês, disposto a acabar com qualquer influência norte-americana, ordenou um ataque à base americana de Pearl Harbor, lá no Havaí. No ano seguinte, os Estados Unidos, então, declarou guerra ao Japão. Em seguida, o eixo declarou guerra aos Estados Unidos. A batalha começou lá na Ásia, onde os japoneses atacaram a base de Midway e o ataque foi desastroso para o Japão, que perdeu quase 4 mil homens e 332 aviões. A partir de 1943, os Estados Unidos, então, retomou parte do território ocupado pelos japoneses. A União Soviética, a ofensiva nazista, se voltou para o petróleo. Nessa campanha, a batalha foi travada em Stalingrado, onde o conflito terminou com a redenção do 6º Batalhão do 6º Exército Nazista e com um saldo de 500 mil de homens mortos de ambos os lados. Também em 1943, as tropas anglo-americanas expulsaram os italianos e alemães do norte da África. Essa vitória também facilitou a invasão da Itália e a derrubada de Mussolini. Aos poucos, os aliados foram libertando a França, a Bélgica, a Holanda e ocuparam o lado oeste da Alemanha. Em 1945, o exército norte-americano entrou nos subúrbios de Berlim, onde em abrigos subterrâneos se refugiavam chefes, alemães. Iniciou-se aí uma luta desesperada para defender o coração do partido nazista, mas a luta foi em vão, porque lá em abril de 1945, o Hitler, com a sua companheira Eva Braun, então resolveram se suicidar. E também esse foi um ato, seguido por outros líderes nazistas. Com a resistência japonesa e o avanço das tropas, levou o governo norte-americano a lançar uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, matando milhares de pessoas. No dia seguinte, foi a vez de Nagasaki. Diante disso, então, o governo japonês, teve que assinar a sua redenção, lá no dia 2 de setembro de 1945.
sendo esse, então, marcado como o final da Segunda Guerra Mundial.